Atenção, torcedor cruzeirense! A informação é quentíssima para vocês. Isso porque Alexandre Matos segue quente no mercado. E eu vou trazer aqui para vocês, já de cara, a informação sobre o Yerry Mina, jogador que teve as conversas travadas com o Cruzeiro, já que não houve uma reunião com o empresário do atleta por questão de agenda. Só que nesta semana Alexandre Matos viajou para a Itália e vai ter a oportunidade de conversar diretamente com o empresário do jogador pela primeira vez. Isso mesmo, as conversas que o Cruzeiro tinha pelo Yerry Mina não eram presenciais, eram por meio do intermediário André Curi. E agora, desta vez, Alexandre Matos vai ter a oportunidade de estar diretamente com o empresário do jogador para destravar esta negociação. A gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje e muito mais. Só que antes, eu peço a cada um de vocês que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora prestem atenção. A informação da conversa do Cruzeiro pelo Yerry Mina foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornalista Luiz Henrique Campos, do portal No Ataque. Um excelente jornalista, esteve até mesmo presente, em uma das lives do jornalista Samuel Venâncio lá na Samuca TV. É um cara de credibilidade e ele confirmou a informação de que o Cruzeiro vai tentar destravar esta negociação. Ou seja, em breve vamos ter novidades sobre o Mina, se vai vir ou não para o Cruzeiro. Isso aí a gente deve ter o final desta novela muito em breve. E eu já falei para vocês e volto a repetir, Alexandre Matos não entra na brincadeira para perder. Se ele vai lá na Itália e tira um tempo para se reunir com o empresário do jogador, é porque ele não quer perder esta transferência. Vamos aguardar e esperar mais detalhes, porque a situação do Yerry Mina ainda segue com a esperança por parte do torcedor cruzeirense. Prestem atenção, família! O cara que é sinônimo de credibilidade para o torcedor cruzeirense, o Samuel Venâncio, trouxe nesta sexta-feira, na sua live no canal do Samuca TV, as informações sobre o Cruzeiro no mercado, onde o Samuel Venâncio falou sobre Gabriel Barbosa, que de fato o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. O Samuel Venâncio também falou sobre a situação do Matheus Henrique, deu detalhes sobre a transferência do atleta que é esperado em Belo Horizonte já no início desta semana. E a última informação sobre o volante Wallace, que Alexandre Matos tem reunião com os representantes da Udinese, onde ele vai tentar convencer a equipe italiana que o Cruzeiro é o melhor caminho para o atleta. Só lembrando a vocês que o próprio Corinthians, de São Paulo, teria já um avanço com a Udinese pela transferência do atleta. É falado na casa de 8 milhões de euros a transferência do jogador e com certeza o Cruzeiro vai fazer, como fez com o Matheus Henrique, tentar oferecer 6 e colocar algumas metas no contrato que, se o jogador bater, o Cruzeiro deve pagar uma grana a mais para a equipe italiana. E sinceramente, Wallace, tá maluco? Você tá vendo o que tá acontecendo no Corinthians nos últimos dias? Tá com atraso de salário, direitos de imagem, patrocinador master abandonou, tá uma bagunça no Corinthians. A não ser que você seja igual o Felipe Coutinho, que preferiu jogar no Vasco, mesmo com todos os problemas do mundo. O Felipe Coutinho está praticamente acertado com o Vasco. A não ser que você seja apaixonado pelo Corinthians, assim como o Felipe Coutinho é apaixonado pelo Vasco. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do Samuel Venâncio, que trouxe detalhes sobre este pacotão de reforços do Cruzeiro. As partes estão bem cautelosas para falar sobre isso. O Wallace, para quem não conhece, é outro aí que se destacou no Grêmio, Esse é um primeiro volante, 29 anos, é absurdo o Wallace também. O Alexandre Matos, ele vai mesmo ter uma conversa com dirigentes da Udinese, porque o Cruzeiro tem interesse nessa contratação do Wallace. Agora, entre ter interesse e avançar, tem um caminho a ser percorrido. E um deles é que o Corinthians
realmente tem uma negociação encaminhada com o Wallace. Essa condição, o Cruzeiro teria que, vamos dizer, dar uma atropelada no Corinthians nessa história. O Wallace, ele, por mais que tenha proposta para continuar na Europa, ele já está há um bom tempo na Europa, né? Ele saiu, você lembra, Caio, quando que ele saiu? Lembra, Caramujo, do Grêmio para... Ele jogou na Alemanha, né? É, na Olimpíada que ele saiu. Só na Itália tem 5 temporadas que ele tá, né? Ele foi pro Hamburgo em 2016 ali, 2016, 17, jogou 2 anos lá, depois foi pro Hannover, mais uma temporada, e aí desde 2019 tá na Udinese. 5 temporadas completas na Itália. Pois é, e aí o Alexandre realmente vai se encontrar com dirigentes da Udinese para tentar essa contratação. O Corinthians, ele tem um princípio de acordo com o Wallace, mas princípio de acordo não é contratação fechada, né? Aí, meu amigo, é quem tiver o poder maior de convencimento, tiver a grana, mas o desafio neste momento é, com o Wallace, eu acho que os dois aí conseguem chegar ali em um acordo. A questão é o valor que a Udinese pede. Hoje é um valor aí que, pelo que se comenta, estaria na casa de 8 milhões de euros. Já é um jogador de 29 anos, né? Mas ele entrega aí mais alguns bons anos, né? Você não vai ter retorno de venda, mas retorno técnico, você teria um baita retorno técnico, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o que eu quero falar é, o Cruzeiro tinha o plano, desde lá atrás a gente falou sobre buscar um volante. O Caio mandou que a internet dele travou lá. Mas então o Alexandre vai para conversar e tentar entender. Às vezes ele consegue isso aí, né? O Alexandre está mestre nessa valor fixo mais metas, né? Então, quem sabe? Mas o Cruzeiro realmente vai tentar essa contratação, sabendo que tem a dificuldade da Udinese e tem um princípio de acordo do Wallace com o Corinthians. Mas o Alexandre, esse tipo de coisa aí, ele costuma gostar mais ainda, né, Caramujo? Vai anunciar, tem um interesse, né? Eu estava até acompanhando uma matéria que saiu no Globo, que o Gabigol não vai esperar o Flamengo e que ele poderia já ouvir algumas propostas a partir de julho, quando ele pode assinar o pré-contrato, né? O staff do jogador, ele tem a sinalização do Cruzeiro de que quando ele for abrir alguma negociação mesmo, que o Cruzeiro quer entender as condições, condições que não são tão simples, né? Eu acho que para agora, para essa janela, não vai ter movimentação sobre Gabigol. Ele até entrou ontem, eu não assisti o jogo, não sei se ele foi mal, eu vi alguns torcedores criticando. Abaixo. Contra o Bahia, né? Foi mal, né? Foi. Então tem que entender todas essas questões, né? A punição lá, o doping, o julgamento, questão de valores. Para agora, repito, eu acho pouco provável porque o staff não sinalizou nada até o momento, né? E ele entrando, ele já tem, acho que foi o 3º jogo dele, né? Então, se ele fizer mais 4 aí, eu não sei se foi o 3º ou 4º. Jogo. 4? Isso. Então, se ele fizer mais 3 aí nesse período, entrando, ele já não pode se transferir, né? E não sei se o Flamengo vai também pensar em uma negociação agora, porque o Flamengo tem o Pedro e quem mais? Só ele, né? Tem o Carlinhos. Eu nem sei o que aconteceu com ele, velho. Aposta, né? Então, aí o Cruzeiro quer entender as condições, né? Dependendo, pode fazer uma proposta mesmo. O que eu tenho de informação até o momento é que não tem essa proposta lá na mesa do staff do Gabigol. Porque até para se negociar com o Flamengo, se for o caso da janela do meio do ano, você tem que acertar com o Gabigol primeiro, né? Você vai negociar com o Flamengo sem acertar com o Gabigol? Então, mas vamos ver. Interessa. Agora tem que ver qual o Gabigol,
quais as condições, tem uma série de fatores aí que vão deixar essa negociação difícil. Mas o homem tá bravo, hein? O homem pegou um avião aqui, rachou lá para a Itália lá e com algumas missões, hein? Daqui a pouco nós vamos atualizar esse cenário aí de Alexandre Matos lá na Itália. Alexandre Matos, primeiro vamos falar aí do Matheus Henrique, né? A presença do Alexandre Matos lá na Itália com o Fábio Melo, empresário do Matheus Henrique. O Matheus Henrique está lá. Ele viajou também. Por quê? Para já acertar tudo, ele rescindiu o contrato por lá e já vir com tudo pronto. Então ele vai chegar na semana que vem. Ontem a gente deu a proposta, né, que foi feita pelo Cruzeiro. Os italianos do Sassuolo, é aquela história. Como a janela lá nem se abriu ainda, quem que tem a urgência hoje para comprar? Ou para fazer a movimentação? O Sassuolo tem mais interesse ou o Cruzeiro, né? Ou a parte do Matheus Henrique? É a parte do Matheus Henrique. Então, o staff do jogador foi autorizado a viajar lá para a Itália e o Alexandre Matos foi também, porque uma coisa você ia ficar... E aí, Fábio Melo? Ah, não, eles estão irredutíveis aqui em 10 milhões. Ah, não, fala que eu vou pagar 6. Ah, eles estão irredutíveis. Ia ficar assim, telefone, sabe? Não ia render. Então o Alexandre já resolveu ir, tirou a passagem também, foi junto. E o Matheus Henrique foi também. Eles estão lá ainda em Sassuolo. E teve a reunião ontem. O martelo ficou praticamente batido. E hoje veio o aceite dos italianos e agora é troca de documentação. O Sassuolo autorizou o Matheus Henrique a viajar para fazer os exames médicos e assinar contrato aqui com o Cruzeiro, contrato de 5 anos. E essa presença lá do Alexandre, do staff, né, como eu estava dizendo, facilitou para mostrar também que o atleta, ele nesse tempo, ele entregou o que tinha que entregar para o Sassuolo, por mais que o time fosse rebaixado. Mas o Matheus Henrique, né, Caio, ele, esse tempo todo aí, ele jogou lá na equipe italiana, no Sassuolo. Só que ele recebeu uma boa proposta, está sendo bem valorizado aqui no Cruzeiro, e vê essa volta ao Brasil também como uma oportunidade de voltar. Não voltar, né? A Liga Italiana é diferente aqui do futebol brasileiro, né? Mas ele, dos tempos de Grêmio, jogando muita bola, tanto que foi vendido, e ele está voltando agora porque tem uma condição de uma grande oferta feita pelo Cruzeiro, um grande projeto. O Cruzeiro está colocando o Matheus Henrique aí como um pilar nessa nova era do Cruzeiro, né, com o Pedro Lourenço. Então, é um investimento importante, mas é um investimento que eu acho muito válido para um jogador de 26 anos, e aí eu vou dar os detalhes do investimento aqui pelo que eu apurei. Então, o Matheus Henrique foi convencido, né, nessas conversas que as partes tiveram, de que voltar ao futebol brasileiro pode ser uma porta para ele também retornar à seleção brasileira, porque tem 26 anos ainda, né, tá muito jovem. Então, se ele ficar os 5 anos no Cruzeiro, ele vai ter 31 anos. Então, jogador tá voltando lá da Europa agora, né? E o que eu ia dizer é que ele tá voltando porque ele se encantou com esse projeto. Por mais que tenha sido rebaixado, o Matheus Henrique ainda tinha mercado lá na Europa. Eu vi até uma entrevista dele falando no podcast do Denilson lá que se tivesse uma condição de Europa boa, né? Não é ter só uma condição de Europa, porque se ele quisesse, ele ficava no Sassuolo também, disputava a segunda divisão, subia com o time, mas aí ele foi convencido e nessa última reunião tudo foi acertado e agora é troca de documentação, mas já tem autorização para ele viajar, chegar na semana que vem, fazer os exames médicos, assinar contrato e começar aí uma mini pré-temporada para estar pronto no dia 10 de julho, quando a janela se abrir. Então, o Cruzeiro conseguiu fazer da seguinte forma, uma negociação parecida com a do Caio Jorge, porque fixo o valor do Caio Jorge, 4,5. Tem mais 2,5, 2,700 de variáveis, que são convocação para a seleção, título. Então, se você tiver que pagar isso, é que o seu time está arrebentando, você está tendo retorno de tudo quanto é lado, e é válido. E o cara está tendo muito sucesso, né? Além de estar entregando tecnicamente, está se valorizando ainda mais. E o Cruzeiro faz o mesmo com o Matheus Henrique, com 6 milhões fixos de euros para pagar até 2028. Passa. Agora, família, vou encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal e desde já eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que é peça fundamental no nosso crescimento.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu gostei que vai fortalecer demais o nosso trabalho. Desde já eu agradeço, fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!